Eu vou falar um pouquinho, então, do local da onde eu falo. Eu vou falar sobre o complexo industrial e portuário do Pecém, no Ceará, e as populações tradicionais impactadas, diretas e indiretamente por ele. Diretamente, eu estou entendendo as populações que estão dentro dos limites declarados para fins de desapropriação, né? E indiretamente outras populações que estão no mesmo município no entorno. O CIP ele se localiza nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, bem na divisa, né? O CIP aqui, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, doravante CIP, ok? A minha atuação na região começou em 2004, quando eu participei do processo de constituição do Museu Comunitário Tapeba. Em 2008, eu comecei a minha pesquisa de mestrado, que verteu sobre as retomadas de terra Tapeba e os processos de territorialização, defendido em 2010, no qual o Enio participou da banca. Eu emendei a defesa, literalmente, na participação, né, compus o GT Anacé, o GT da FUNAI, de identificação, e o GT Tapeba. Né? Então, o resto de 2010 eu passei entre os trabalhos de campo de um GT e outro, e que também se estenderam em mais um GT de cada, né, um GT Tapeba, e mais um trabalho de campo do GT Tapeba, e mais um trabalho de campo do GT Anacé em 2011. Então, para situar aqui. Eu vou dividir minha apresentação em 3 momentos. Vou apresentar brevemente o CIP e o seu histórico, para não correr o risco de não chegar no conflito. E, se sobrar tempo, aí eu volto para falar das dimensões políticas, da instalação do povo. Os dramas sociais, né, e os conflitos mesmo inerentes a essa instalação, sobretudo em relação à população Anacé. E, por fim, ampliar um pouco a perspectiva e perceber, então, as dimensões para além do complexo propriamente dito. Bom, para situar geograficamente, quem não conhece o Ceará, aqui está Fortaleza, aqui é o Pecém, aqui é a divisa entre o município de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, vem aqui é o Porto, e o complexo, não é? É o Porto, e esse aqui é o complexo. Então, toda essa área aqui é o complexo de 335 km² que foram declarados para fins de desapropriação, né, de interesse público para desapropriação. Então, rapidamente, vou falar aqui para vocês compreenderem que aqui são algumas zonas de processamento de exportação, regiões destinadas mesmo a polos industriais. Essa região aqui também é região urbanística, aqui é refinaria, destinada à refinaria da Petrobras, a siderúrgica, aqui é MPX, que é uma termoelétrica, carvão mineral, do Eike Batista. Essa região aqui são as estações ecológicas, certo? Aqui são as estações ecológicas do Pecém, aqui também região destinada à urbanização. Aqui é o Lagamar do Cauípe, que é o Lagamar do Jereraú. Aqui nós temos uma APA do Cauípe, certo? Então a ideia é que essas estações ecológicas que foram criadas, né, junto com o CIP, por determinação legal, façam um corredor entre a APA do Pecém, que é uma APA litorânea aqui pequenininha, e a APA do Lagamar do Cauípe. Bem, só para situar, antes de eu continuar falando do CIP, eu fiz aqui Ai, não, estou passando. Esse aqui é a MPX, então, dá para a gente ver um pouquinho aí o contexto, né, rural que foi construído. Aqui é a esteira, que é uma esteira que liga o porto à MPX. Ela tem 12 quilômetros para levar o carvão. Está faltando só um minutinho, vou passar aqui. Só para situar, então, pessoal, antes de eu continuar falando do CIP, aqui, esse aqui é um gambiarra GIS, né, um mapinha que eu fiz rapidamente,
lá. Então, aqui seria os Anassé, porque a população Anassé, muitas vezes, elas são abordadas somente nessa região aqui do CIP, né? Mas também existe população Anassé aqui na Serra do Camará. Aqui nós temos o Rio Ceará, aqui já é Fortaleza, desse lado do rio, aqui é Caucaia. Aqui é o centro de Caucaia, aqui Itapeba, eu marquei a Lagoa do Itapeba, mas na verdade o território de Itapeba tem um outro mapa que tem ele, delimitado, é mais ou menos uma ferradura então, em torno do centro do município. Além disso, nós temos essas comunidades quilombolas, eu marquei aqui a do Coqueirão da Arara, né? Mas existem aí mais 4 comunidades espalhadas aqui na Serra do Juá, uma na Serra do Camará, tem uma aqui no Capuã, bem próximo ao Itapeba, mas nenhuma delas ainda teve regularização fundiária. Na verdade, eu estou mostrando esse mapinha só para dizer que, na verdade, nenhum dessas populações tem a sua regularização fundiária estabelecida, né? Então, no caso da comunidade Quilombo Boqueirão da Arara, é a única comunidade dessas todas de Caucaia que pelo menos já conseguiram o certificado da Fundação Palmares e já deram entrada, né, no processo INCRA, mas ainda aguardam estudos antropológicos. É a única? É a única que conseguiu, os outros ainda estão pleiteando. E no caso da Itapeba, a Anassé está aí, né, no processo do estudo. A Itapeba já vem adiantado, só faltando assinar, e a Anassé vamos entrar. Vamos voltar então um pouquinho aqui. Bem, então, esse complexo industrial portuário do Pecém, que ele é composto atualmente pelas empresas Tortuga, que é a fábrica de ração, Votorantins, que é cimento, e Cimento Apodi, né, que é cimenteira. A Petrobras já tem instalado uma planta de gasificação, a Termo Ceará, Termo Fortaleza e a MPX, a Volbin, que é uma empresa daqueles aerogeradores, né, que estão se espalhando por todo o litoral do Ceará, do Rio Grande do Norte, J2, indústria de pré-moldados, Hidrostec e tubos de aço. Aí o que está previsto ainda na construção é a refinaria da Petrobras, a siderúrgica, e a usina Ceará Steel. Bom, então são empresas de grande impacto, né? Um centro petroquímico, enfim, siderúrgico e tal. Esse empreendimento, ele está vinculado ao ao Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e a ele está interligado uma série de obras, né? Com a Transamazônica, a Transnordestina, que segue aqui, ó, né? Porto lá de Pernambuco, segue sentido norte e sul, entrando pela região do Cariri, até chegar no Porto. Aqui nós temos um complexo de... são parênteses. Os mapas que eu estou usando, apesar de eu ter participado do GTs, eu não estou usando nenhum material do GTs, porque como não saiu ainda a publicação, eu estou utilizando só materiais que eu peguei na internet, sites do governo, ok? Bem, esse aqui é o açude do Castanhão. E esse açude no Ceará, ele é o destino das águas de transposição do Rio São Francisco no Ceará. Então, as águas do Rio São Francisco chegam no açude Castanhão. Do açude Castanhão, aí é uma obra do governo do estado, vai sair então esse canal da integração ou enchão das águas, que vai interligar, né, todo o estado, passando pelo Jaguaribe, aí eu fiz aqui, né, quando chega mais perto de Pacajus, até chegar no CIP, né? Então, o Rio São Francisco não vai só bater no meio do mar, vai bater lá na siderúrgica, também. Aí é uma foto de parte do canal da integração, né? Esse é uma outra obra de infraestrutura vinculada ao CIP, que é um gasoduto já pronto, instalado, saindo de Guamaré, do Rio Grande do Norte, até o Pecém, passando aí por também várias populações tradicionais, não vamos entrar, mas... Ok, aqui eu já apresentei, né, pessoal? Então, brevemente, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, ele se inicia a sua concepção em 85, na verdade, quando há uma primeira
intenção do governo federal de levar uma refinaria de petróleo para o Nordeste. Aí começa um embate entre diversos estados, Ceará, Maranhão, Pernambuco. É um longo processo, tem uma dissertação do Jackson que fala desse processo todo da instalação do CIP e relacionado aí ao governo do Jackson Aquino, de 2000, que fala dos processos decisórios no governo do Estado do Ceará de 95 e 98, que explica bem detalhadamente todo esse processo político. Então, mas começa então nesse primeiro governo do Tasso de Gereissati a concepção. Inicialmente seria feito no Porto do Mucuripe, que é em Fortaleza, né? A ideia seria a ampliação do porto, mas como não tem profundidade, passou a se pensar então a construção em um outro local. Esse embate político e essas discussões de onde seria o porto, se seria feito uma reforma no Porto do Mucuripe ou não, levou aproximadamente 10 anos. Em 96, então, finalmente, depois de todo um processo aí de discussões políticas, entre empresários e etc., o governo publica, então, o decreto estadual 24032, que estabelece essa área de 335 km² e aprova o início da construção do porto nessa região do Pecém. Bem, o que é importante para a gente, acho, falar desse processo todo é que, enquanto 10 anos se passou nessa discussão política e empresarial em relação à vinda ou não desse complexo da refinaria para o Ceará, não houve nenhum debate público. Então, a primeira audiência pública que vai existir vai ser depois que se inicia o processo de desapropriação para a construção do porto, né? E já, pela mobilização de ONGs e a igreja e tal. Em 97, vai ter o início das localidades de Torém, a desapropriação das localidades de Torém, Gregório, Paú e Madeiro. Esses processos foram feitos de forma muito arbitrária, de acordo com os depoimentos, pouquíssimo tempo entre o aviso e a desapropriação, as pessoas ficaram, as negociações foram feitas caso a caso, os valores determinados pelo governo, Aí, só para ilustrar um pouquinho, eu tirei essas imagens do relatório de realocação aí esse aqui é na região da siderúrgica, Essa aqui é a comunidade do Paú, Aí eu trouxe um pouquinho o desenho da malha fundiária, porque eu acho que a partir dela a gente pode pensar que essa configuração fundiária aqui, ela geralmente está vinculada à agricultura familiar, à terra de herdeiros, a uma ocupação antiga de sucessivos processos de partilha do território das terras pelos herdeiros, e essa potinha aqui, então, que seria essa região que hoje em dia já não existe. Então, todas essas populações Paú, desde 97, foram desapropriadas. E muitas dessas áreas, até hoje, ainda continuam sem a construção dessas empresas para as quais elas foram desapropriadas na época. Um detalhe aqui em relação a Paú, que eu trouxe o exemplo de Paú também, porque aqui, a partir desse pedaço para trás, na verdade, ela foi desapropriada para a criação da estação ecológica. Então, houve desapropriações também para a implantação da estação ecológica, dessa população tradicional, antiga. Quando a gente olha esse mapa do Pecém, dessa região, e tão próximo da região metropolitana de Fortaleza, é difícil compreender que até a década de 60 mal existia estrada nessa região. Então, o processo de urbanização ele é recente, é uma região... Aqui é a região do Gregório, que foi desapropriada em 97 também, para o aterro da usina Ceará Steel, que não sei, não dá para ver direitinho, mas está assim, deserto até hoje. Bom, então, com a pressão pública em junho de 97, com esse drama social causado por esses processos de desapropriação, de certa forma, truculentos e atropelados, sem diálogo, o governo do Estado cria um grupo de trabalho participativo, através do decreto 24496, de junho de 97.
Bem, aí a gente sabe, né, como é que se dá esses grupos participativos, né, apesar da proposta de participação, se caracterizou como um mecanismo de neutralização das reivindicações e oposições da população envolvida, que ia desde ações assistencialistas para minimizar o conflito, a estratégias de monopolização do debate pelos representantes do governo, e ao longo do tempo acabou sendo esvaziado pela população, que acabava sendo uma reunião de diversas secretarias do governo em que a população até apresentava suas demandas, mas não havia encaminhamento satisfatório em relação a isso. Bem, aí a gente vai entrar, porque a partir desse processo, a Pastoral do Migrante passa a atuar nessa região do CIB. Dentro desse processo, né, nesses trabalhos da Pastoral do Migrante, a ascendência indígena e uma identidade indígena passa a ser valorizada por parte considerável dessa população de Matões, Bolso, Chaves, Tapuio, já apresento para vocês essas localidades, nessa região. Isso foi por volta do ano entre 2000 e 2004, esse processo. Curiosamente, na região da Serra, que eu mostrei, também houve uma mobilização política para a organização em torno dessa identidade étnica na Sé, só que desvinculada da Pastoral do Migrante, que depois passou a ser, né, no caso dessa região do CIP, assessorada pela Pastoral Indígena e pelo CIMI, e na região ali da Serra do Camará, então foi uma mobilização diferente, que aconteceu quase paralelamente nesse primeiro momento, sem diálogo entre uma população e outra, e no caso da população da Serra, mais vinculado ao movimento indígena, a vínculos de parentesco que algumas pessoas tinham com os Pitaguari, né? Tinha lá o seu Antônio, o seu Jonas, que a mãe deles era descendente de Pitaguari, enfim, então eles acionaram também essas relações, essa proximidade com os Pitaguari, e acabaram fazendo um outro caminho, via o movimento indígena, enfim. E depois os dois grupos acabam, pelo jornal, sabendo um da existência do outro, e de certa forma unificam o seu pleito, né? E passam a se identificar. Então, e isso acontece entre 2000 e 2004. Né? Já, então, nesse processo da instalação. Agora, no caso da NACE, foi realmente uma ação, né? aquela ação de busca de autonomia, né? Que a Emília se referenciou ontem, né? De você defender uma identidade étnica, buscando, então, uma autonomia em relação ao território, em relação às suas práticas, que o CIP veio se impor. Ok, então aí a partir de então eles começam a se organizar e acionam o Ministério Público para terem direito à saúde diferenciada, à educação diferenciada. E em 2008 há o início de uma nova etapa de desapropriação que tinha ficado paralisada. Teve aquele início das desapropriações, teve a construção do porto, dessas indústrias e tal, que eu citei, e depois teve uma paralisação de muitos anos. Então, em 2008, é retomado pelo IDACE, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, os processos de medição para valorar e fazer as indenizações. Bom, aí nesse contexto, o movimento indígena nessa região já está organizado, aciona o Ministério Público. O Ministério Público, na figura do Sérgio Brissac, que é o antropólogo, e o professor da Geografia, João Meirelles, elaboraram um parecer no qual eles, então, definiram uma poligonal na qual o Ministério Público afirma, faz uma recomendação para o governo do Estado que se paralise, então, as desapropriações nessa região da poligonal Anacé, até que sejam feitos os estudos da FUNAI. Okay? Então, é dentro desse contexto que é criado o GT de identificação. Em 2009 foi um GT para fazer o relatório preliminar, e em 2010, enfim, é criado o GT propriamente dito. Então, o GT ele vai chegar em campo numa situação bastante complexa, né?
as desapropriações pararam, realmente, não estavam acontecendo, mas existiam várias negociações que continuaram ocorrendo, algumas negociações feitas não puderam ser pagas, então eu trouxe aqui a malha fundiária da região do CIP, aqui na região do Paulo que eu mostrei, aqui é a região de Bolso, aqui é a região de Matões, né? Bolso, Matões, essa definição aqui também, esse mapa e esse foram tirados desse parecer do Ministério Público Federal, e aquele aqui foi tirado do relatório lá para desapropriação. É um mapa Vidace, esse aqui, de 2009, certo? Então, em 2009, já tinha toda a malha e a definição, né, de onde seria. Então, Bolso, o que acontece? Essas partes em amarelo ainda não estavam pressadas, né? E muitas delas não estavam, no sentido de quais seriam os valores da indenização, pela resistência de parte dessa população. Então, o GT chega em campo em que parte da população não aceita que nem os técnicos do IDACE entrem, que justamente são a população que a NACEP, né, Matões, em Bolso. Existia já eu acho que foi o GT no Ceará que mais repercussão midiática teve, não é? E então é uma situação que tinha toda uma pressão, né, pública, uma visibilidade dessa situação. Os ANACE já sofriam, eles, todos os povos indígenas no Ceará, aquela velha oposição, né, de ser ou não ser índio, dessas identidades novas e tal. Inclusive com matérias da Veja, acho que foi na Veja, a Farra da antropologia oportunista, que cita explicitamente o caso ANACE, no ano de 2010. Aí eu trago aqui só o exemplo Tapuio, porque não vai ter tempo da gente entrar, né, nos pormenores, e nem vem ao caso, mas para que ele é bem ilustrativo. Tapuio tinha famílias ANACE, quando o GT chega em campo, a liderança que tinha organizado, inclusive foi uma das primeiras a mandar, né, cartas ao Ministério Público, havia falecido há um tempo já, e eles tinham feito um acordo através de uma outra liderança comunitária com o município de São Gonçalo do Amarante, para que eles fossem todos removidos para um outro local, comprado, e que eles ficassem juntos, né, numa fazenda que eles escolheram e tal. Aqui é uma fábrica de pré-moldados, certo? Aqui é o canal da integração. Então, essa situação, quando o GT chega em campo, muitas localidades em que as pessoas cadastradas pela FUNASA, como a NACE, passam a não nem receber, né, a equipe. Muito conflito, muita desinformação, muita desinformação. As pessoas foi espalhado generalizadamente em todas as regiões a ideia de que se fosse realmente delimitada a terra indígena, eles teriam que receber indígenas de várias regiões para morar na casa deles, uma série de desinformações que a gente não chegar para a gente ficar mais esclarecendo antes de qualquer coisa. O GT ia para campo, então, além da equipe do GT, representantes do Estado, representantes da Prefeitura, né? Então, e numa situação em que a gente não tem pesquisas acadêmicas anteriores sobre essa população. Nós temos alguns laudos, temos o parecer do Ministério Público, temos um trabalho feito pela Nádia a pedido da MPX, enfim, né? Esses laudos, mas não trabalhos acadêmicos, né? Então, tivemos esses dois campos iniciais. E dentro do momento em que estava tendo a campanha para governador e presidente, e dentro da campanha de governador, principalmente, o CIP, a refinaria, era um dos grandes carros-chefes da campanha, né? O último GT em 2010 foi em novembro, em 2011 teve uma paralisação dos trabalhos. Quando é recomposto o GT em setembro, e o GT vai novamente para campo, essa região, então, aqui é um pouquinho também da situação que a gente encontrou em campo, apesar que essa foto foi tirada da dissertação da Maria das Graças, a da Raquel Rigoto, que estudou a questão da saúde na comunidade de Bolso. Aí é a comunidade de Bolso. Então, essa é a situação. Parte desapropriado, destruído,
parte da população esperando que resolvesse essa questão, a NACE, eles receberem o dinheiro e saírem, porque já haviam negociado, já queriam sair, não podiam, porque a questão do GT paralisou todo o processo de negociação, e a parte da população, a NACE, então era um barril de pólvora, né? Os conflitos ali eram totais entre vizinhos, parentes, enfim. Então, quando o GT volta a campo, ele já volta no seguinte posicionamento da FUNAI, que essa região do Tapuio, toda essa região de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, só mais 5 minutinhos, de Caucaia, não poderia, não era considerado, não poderia ser considerado terra tradicionalmente ocupada por indígenas. Isso num relatório, né, num ofício do presidente da FUNAI enviado para o Ministério Público e para o presidente da Petrobras, autorizando, então, a continuidade das apropriações, e essa população é na da região, que era em torno de umas 100 famílias, seriam, então, realocadas para um local adquirido, né, porque são reconhecidos como indígenas, mas, e os estudos continuariam nas demais áreas da NACE. Então, essa região foi excluída no terceiro GT, já em 2011, pós, né, eleição, e acho que isso é relevante, foram excluídos. E aqui, rapidinho, gente. Então, eu vou botar outro mapa como resolução. Então, essa parte da população nascendo aqui vai ser realocada numa negociação que ainda está em andamento até hoje, onde vai ser esse local. Os estudos ANACE, eu não sei informações oficiais como estão, né, o relatório, porque até hoje não foi publicado o relatório, né, e nem sei se vai ter ainda outros GTs antes da finalização. Aqui é a população ANACE da Serra, aqui a gente tem a população Tapeba, esse aqui é a delimitação do estudo anterior, não desse último. E aqui nós temos a Boqueirão, né? A comunidade Boqueirão. Bem, esse mapa ele é um mapa da Prefeitura de Caucaia, que é o plano para o crescimento urbanístico industrial da cidade, né? E aí a gente entra, então, numa perspectiva um pouco mais ampla do CIP para entender toda essa região aqui. Ela é uma região destinada à ampliação urbanística. Os Tapeba, eles sofrem profundamente, há muitas décadas, a pressão da urbanização irregular, o crescimento de indústrias, enfim, na sua terra. Como não é regularizada, a pressão é muito grande e os mecanismos de defesa são poucos, acaba sendo acionar o Ministério Público, enfim. Aí aqui a gente tem a BR 222, e dentro do plano do município, todas essas BRs, 500 metros aí para cada lado, vão virar corredores destinados à construção de indústrias de médio porte. Então, o impacto do CIP em termos regionais é muito grande. E eu nem falei muito das populações, mas o que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui é que essa situação dessas populações étnicas do Ceará, acho que é o único ponto que eu vou pedir uma paciênciazinha em relação ao tempo, é a questão da invisibilidade, não é? As populações indígenas, até a década de 80, não eram nem sequer, recebiam assistência da FUNAI, de nenhum órgão federal, não existia um reconhecimento oficial. A população negra, durante muito tempo se disse que no Ceará não existia negro, né? Porque quase não teve escravidão, então não tinha negros, como se só existisse se tivesse tido uma escravidão representativa. O que hoje em dia tem surgido aí uma série de demandas, né, de quilombos em várias regiões. Sobretudo na região de Caucaia, ninguém falava de população negra. Caucaia sempre foi associada a uma presença pretérita indígena, porque existiu, então, o aldeamento de Caucaia, e na Japuara também existia um aldeamento pretérito. Né? Então, são processos de invisibilidade em que, se a gente volta na década de 80, e aí eu acho que é uma realidade comum a quase todos, eles estavam mesmo vinculados a processos camponeses, não é? de mobilização, vinculado aí ao Sindicato de Trabalhadores Rurais. Essa é uma realidade do Itapeba, desde a dissertação do Enio,
já apresentado, nos Tremembé, apresentado pelo Carlos Guilherme, do Vale, nos Potiguara, Calabaça, da região de Crateús, que o Estevão Paritó também apresenta, enfim. E na região de Canindé também encontramos situação similar. Bom, no debate a gente conclui. Obrigada, desculpe.